Boa tarde, família. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a introdução alimentar das crianças a partir dos 6 meses, né? Eu sou Isabelle, sou nutricionista do NASF, né, Núcleo Ampliado da Saúde da Família. Faço parte das unidades de saúde da família do Pernambuezinho, do Arenoso, e estou aqui para trazer um pouquinho de informação à família que vai começar essa nova fase com esse bebê, né? É uma fase que é importante, é uma fase nova, então essa criança que até então só amamentava exclusivamente no peito, sem água, sem suquinho, sem chá, aquelas mães e famílias que foram tão persistentes nesse processo, nessa fase, agora chegou a hora do comer a papinha doce, né, que chamam de doce, mas não leva açúcar, a papinha salgada, que chamam de salgada, mas não leva sal. E aí a gente vou permear um pouco sobre comportamento, falar um pouco sobre como fazer essa introdução, o passo a passo. Para isso eu indico a vocês 2 leituras que vocês podem achar no site do Ministério da Saúde. Tudo que eu trouxe aqui está baseado nesse material. Aqui a gente tem, né, os 10 passos para as crianças menores de 2 anos, da alimentação saudável, e nós temos esse guia de receitas regionais, então ajuda muito as famílias de como preparar receitinhas. Ele traz aqui dentro algumas dicas de receitas, de preparações, então eu acho que é um material que vocês podem acessar. Ele se encontra no site do Ministério da Saúde, tá? Trago as capas para que vocês possam conhecer o material e ficar mais fácil. Então vamos lá falar sobre essa introdução alimentar. A criança deve, então, como eu disse, amamentar até os 6 meses exclusivo, sem estar oferecendo nenhum outro alimento que não seja o leite materno. Às vezes acontece dessa família, por algum motivo, a mulher não ter podido amamentar, né? Mas a gente vai trabalhar com essa referência da criança até a partir do 6º mês de vida, de amamentação mesmo, né? Quer dizer, de amamentação exclusiva até o 6º mês, com a introdução alimentar a partir desse período. Então, muitas perguntas que as famílias colocam, observem, eu coloco o tempo todo família, não coloco a mãe, porque a mãe não é a única responsável pela alimentação da criança. A alimentação da criança ela deve ocorrer envolvendo toda a família, o irmão mais velho, o pai, a avó, os primos que às vezes moram próximo, e eu vou estar trazendo um pouquinho desse contexto de como vai ser feito isso e por que é importante envolver a família. Mas a família sempre traz, como é que eu vou alimentar meu bebê a partir de agora? Em que momento que isso vai acontecer? Por que deve acontecer? Né? E aí é muito comum esse diálogo aqui, né? A mãe está ali amamentando o seu bebê, e aí normalmente as pessoas de gerações mais velhas, os avós, os bisavós, ele fala assim, dá uma mamadeira para o bebê, porque está chorando e com certeza isso acalma, né? E aí a mãe deve ser muito segura, a família na verdade, e dizer, não, eu vou dar o melhor para o meu filho, que vai ser o leite materno. E assim ela deve manter, né? Não ir nessas crenças, porque isso é coisa de gerações passadas, existe uma história por trás disso, não tenha dúvida, mas o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida é o ideal para a vida do bebê. Eu trago aqui essa imagem, é uma imagem que é interessante, da planta, né? É o seio da mãe com as raízes que oferece todos os frutos, oferece todos os nutrientes, para que essa planta ela possa crescer e se desenvolver. E isso vai permear por todo o organismo do bebê, desde o desenvolvimento dele, cognitivo, de aprendizagem, do processo do caminhar, do falar, do aprender quando já estiver na fase escolar, do funcionamento desse aparelho digestivo, da parte de digestão, do funcionamento do coração, dos rins. Então, esse leite materno é o leite ideal, ele é o mais completo, ele é o que garante o vínculo mãe e filho, ele é de graça, não dá trabalho, está ali disponível. A mãe tira o peito em qualquer lugar que ela tenha necessidade, né? Sem precisar ter vergonha disso, e ele está ali prontinho para o consumo, livre de qualquer tipo de contaminação, ainda protege o bebê das doenças, é o melhor alimento para o bebê e é de fácil digestão.
Então, quando a gente vê, muitas vezes, a família tem uma ansiedade de oferecer o leite de vaca para essa criança, né? O leite de caixa, as fórmulas. Existem situações especiais para que a criança faça uso de fórmula, mas isso deve ser através de uma prescrição, né? E também do processo dessa família. Mas o ideal é o leite materno. Quando a gente vê essa caixinha de leite de vaca aqui, né? A gente mostra como são os nutrientes desse leite de vaca. Então, ele é um alimento que ele tem baixa quantidade de ferro, baixo teor de vitaminas e minerais, um excesso de eletrólitos, ausência de gorduras saudáveis, né? Ele tem uma gordura que não é saudável, a ausência de carboidratos importantes para o funcionamento do organismo dessa criança e um excesso de proteína. Toda essa composição, quais são os riscos que pode ocasionar para esse bebê? Obesidade infantil, alergia à proteína do leite de vaca, níveis inadequados para o bom funcionamento do organismo como um todo, inclusive funcionamento intestinal. Muitas mães chegam relatando que a criança está com prisão de ventre. Normalmente a criança que toma leite materno, ela não tem prisão de ventre, por conta desse tipo de carboidrato bom que o leite materno oferece, diferente do leite de vaca. O baixo desenvolvimento neuromotor e visual, que pode acarretar em algumas crianças que fazem uso do leite de vaca, uma sobrecarga renal, hipertensão arterial, carências nutricionais de micronutrientes mesmo, deficiência de vitamina A, de vitaminas do complexo B, a própria anemia. Então, a gente deve evitar o leite de vaca. O leite de vaca, ele não deve ser utilizado, a não ser se for dentro de uma prescrição. É muito comum quando a criança está introduzindo a alimentação, mesmo aquela que está em aleitamento materno exclusivo, as mães perguntarem, já posso dar mingau? Então, não tem necessidade. Se sua criança toma leite materno e ela vai começar a comer outros alimentos, ela não tem necessidade do mingau. Ela pode continuar com leite materno e ela vai fazer uso dos alimentos dos mais diversificados e saudáveis que a gente vai orientar aqui, tá? Então, a criança fez 6 meses e até 2 anos de vida. O que essa criança vai comer? Então, a gente tem a carinha desse bebê sapeca, né? A introdução, ela começa aos poucos. Então, a família não deve ter ansiedade. É muito comum, aí eu trago um pouco a questão dos primos. Então, os primos, os tios, que quando veem que a criança começou a comer, acha muito bonitinho ver aquela criança pegando aquele alimento, colocando na boca e quer oferecer todo tipo de alimento. E isso não pode. A gente precisa ter cuidado, né, com a família. Essa introdução vai ser aos poucos, vai ser alimento por alimento, observando como essa criança está aceitando esse alimento. E isso tudo vai ajudar no processo de uma introdução adequada e saudável. A alimentação, a partir dos 6 meses, ela é quando o organismo desse bebê está pronto para receber outros alimentos, para fazer a digestão desses novos alimentos, né, sem causar nenhum tipo de prejuízo. Então, é quando a criança já começa a desenvolver mais, ela já quer ficar em pé, ela já quer começar a engatinhar, ela já começa a balbuciar algumas palavras. Todo esse processo de desenvolvimento gera gasto de energia. E aí ela precisa de outros nutrientes, não só exclusivamente o leite materno. Então, a introdução alimentar nessa fase é o momento em que os pais, a família, é responsável pela educação nutricional dessas crianças. É quando você vai mostrar a seu filho quais são as escolhas alimentares que ele deve fazer. Se eu começo uma introdução alimentar oferecendo muitos alimentos industrializados, dificilmente essa criança vai querer um alimento mais saudável. Tá? Então, essa introdução ela precisa ser com alimentos de verdade para auxiliar na prevenção de doenças como a desnutrição, anemia, obesidade, pressão alta e diabetes, entre outras doenças. Antes de falar sobre a introdução em si, o que é que eu vou oferecer, o passo a passo, qual é a comida que chega primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre o comportamento da família e do bebê. Isso vai ser fundamental para o sucesso dessa introdução. Então, não é só simplesmente colocar um prato na frente da criança que essa criança vai comer, tá? Então, a família ela precisa estar muito envolvida. O ato da participação familiar
no estímulo à alimentação saudável é fundamental. Claro que no início, essa criança ela vai ter um horário diferenciado da família para comer, mas assim que essa criança já tiver condição de estar sentada no cadeirão, né, ou até no colo de alguém, no momento da refeição, já é algo muito válido. Você está mostrando a ela que ali é um momento de interação familiar, de diálogo familiar. Às vezes a gente pensa que o bebê não entende nada, mas ali é o início da formação de todo um processo de como ele vai se comportar, de o que é que ele entende por família. Pode ter certeza que já é nessa fase. É importante não botar distração. Muitas famílias, para que a criança consiga comer, bota na televisão desenho animado, coloca o celular para ela assistir algum videozinho. Isso faz com que a criança se distraia, ou ela vai comer de forma excessiva, inclusive porque a criança nessa fase ainda a sensação de saciedade dela é muito distante, ela ainda não tem isso muito bem definido, ou ela vai comer em excesso, e isso vai causar regurgitação, desconforto, ou ela vai deixar de comer porque ela se distraiu com aquele objeto que foi oferecido a ela. O momento da refeição é o momento da refeição. A criança precisa estar consciente de que ela está comendo. E isso vale, ela vai começar com 6 meses, e isso deve levar para o resto da vida dela, durante a infância, enquanto os pais ainda conseguem fazer intervenção. Porque provavelmente na vida adulta dela, ela não vai ter o hábito de comer à frente a uma televisão, como hoje isso é muito comum. E a obesidade está muito instalada a partir desse pressuposto. Pode deixar a criança ter contato com o alimento. Deixa ela pegar no alimento, deixa ela sentir o alimento. Quando a criança começa a comer, é o momento de ela desenvolver os 5 sentidos. Então, ela vai pegar no alimento, ela vai sentir o cheiro do alimento, ela vai sentir o gosto do alimento, ela vai ouvir você dizendo: filho, você agora vai comer mamão. Filho, você agora vai comer abóbora. Ela cria um registro emocional de todos esses sentidos, e isso faz com que ela compreenda o que é determinado alimento. Mais tarde, quando você chegar e disser assim: filho, quer comer uma banana? Essa criança vai saber o que é banana. Isso pode parecer algo meio estranho, mas existem crianças que não conhecem o nome do alimento. Ela come o alimento, mas ela não sabe o nome desse alimento. Então, é preciso dizer a essa criança o que ela está comendo. Então, no momento, inclusive, que você, o pai, a mãe, quem for dar comida à criança, faça isso de forma concentrada. Então, da mesma forma que eu disse, não dê o celular ao bebê enquanto ele come, ou liga a televisão enquanto ele come, você também que está oferecendo a refeição não deve fazer isso de forma distraída. Porque a criança, enquanto ela está no peito, ela está naquele momento num contato direto com você. No momento em que ela sai do peito para poder comer a comida, existe um distanciamento. Esse distanciamento, ela precisa sentir que ainda existe afinidade. Então, isso facilita também a aceitação alimentar. Tá? Então, o local de comer é importante que ele seja o mesmo sempre. Então, a criança não deve cada dia comer num lugar da casa. Um dia come na varanda, outro dia no quintal, um dia na sala, um dia no quarto, um dia na cozinha. O ideal é que exista um lugar marcado em que ela possa sempre sentar, comer, dizer a ela que é o momento da refeição, né? Então, vamos agora comer, filho. A mamãe vai trazer a comidinha, papai vai trazer a comida, e colocar o babador. Eu acho o babador uma excelente marca. Apesar da criança, nem toda criança gosta, às vezes elas tiram porque elas ficam muito incomodadas, mas o ato de colocar o babador já marca o momento da refeição. Ter os pratos próprios, prato, talher, o copo dela, né? Ter horários bem definidos. Quando a gente coloca horários bem definidos, não significa horários rígidos, tem que ser 11h30. 11h30, 11h45, 11 horas naquele dia que ela tiver com mais fome, mas um horário mais ou menos dentro de uma organização. No início é muito comum a criança fazer várias caretas. Então ela vai fazer careta, ela vai colocar o alimento para fora. Isso não significa que ela não gostou do alimento. Os estudos mostram que para uma criança não gostar de um alimento, a gente diz assim, ela não gosta, ela precisa experimentar de 15 a 20 vezes o mesmo alimento, de formas diferentes de preparação. Então,
É claro que ela vai fazer careta. É a mesma coisa que você que está aí do outro lado for comer um alimento que nunca comeu na vida, você vai fazer alguma fisionomia. Ou de que foi uma delícia, ou de que achou muito estranho. Ali ela está experimentando uma consistência nova, um sabor diferente, doce, amargo, azedo, ácido. Então, é uma infinidade de possibilidades. E além disso, por que ela coloca para fora? A criança está acostumada a tomar o líquido do leite materno. Esse líquido, na mesma hora que entra na boca, ele tem uma facilidade de descer pela garganta. Quando coloca o alimento sólido, machucadinho no garfo, raspadinho na colher, existe uma consistência. Ela vai precisar pegar esse alimento com a língua, jogar esse alimento para toda a região da cavidade da boca, para depois jogar esse alimento para a garganta. Então, é um processo novo. Coloca uma coisa de consistência na boca, o natural, o fisiológico, vai ser ela botar para fora. Isso não significa que é porque ela não gostou, tá? E o peitinho tá liberado. Não significa que é porque ela começou a comer que ela não tem direito ao peitinho. O peito pode ser mantido livre demanda, desde que ele não atrapalhe os horários das refeições, tá? Então percebeu que a criança está com fome, já está perto do horário dela, do lanche ou do almoço, não coloque ela no peito. Oferece a comida, mesmo que você antecipe um pouquinho desse horário. Depois do almoço, se ela quiser o peitinho como sobremesa, tá permitido, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, desse passo a passo. O que é que eu vou colocar em cada momento da comida, né? Então fiquem bem atentos. Esse vídeo vai estar disponível para vocês consultarem quantas vezes vocês quiserem, mas se quiser anotar também tá valendo. Nessa fase, após os 6 meses, a gente começa a oferecer o alimento em consistência. Não se recomenda a utilização de sucos, de alimentos na forma líquida. Sucos, sopas batidas. Por quê? Porque a criança ela precisa aprender a engolir. Foi aquilo que eu falei no slide anterior. Ela precisa jogar o alimento para a boca, envolver esse alimento em toda a cavidade da boca e aprender a jogar esse alimento para dentro da garganta. Então, isso é importante quando você dá o alimento em consistência para fortalecer os músculos da face, auxiliar no surgimento dos primeiros dentinhos, a oferta de outros nutrientes para o crescimento e desenvolvimento dele. Então, é o início da nossa educação alimentar, tá? Vamos lá. Então, seu filho fez 6 meses. Oba! Vamos começar essa introdução. Na primeira semana, essa criança vai ficar com leite materno em todos os horários, menos no horário das 10 horas da manhã ou no meio da manhã. Nesse horário, a gente vai oferecer a papinha de fruta. O que é que eu chamo de papinha de fruta? Vai ser uma fruta a cada 2 ou 3 dias. Então, se eu ofereço mamão um dia, eu vou oferecer mamão no dia seguinte e possivelmente no terceiro dia também ainda mamão. Por que é importante essa oferta de 2 a 3 dias? Porque a criança ela pode apresentar algum processo alérgico no consumo da fruta. E com 2 ou 3 dias é possível detectar plaquinhas no corpo, alguns carocinhos. Se isso acontecer, suspende o uso daquela fruta e vai para uma outra fruta. Se vê que é uma coisa que potencializou, vem para a unidade de saúde para poder ter uma avaliação clínica, tá? Essa fruta, ela deve ser raspadinha na colher ou machucadinha no garfo. Não é para transformar essa fruta em suco, ok? Na segunda semana dos 6 meses, continua leite materno em todos os horários, menos no meio da manhã, porque ela já conhece a papinha de fruta, ela já sabe que o lanchinho da manhã dela vai ser frutinha. E no meio da tarde a gente começa a introduzir também a frutinha. Nesse horário, nós vamos fazer o mesmo processo da semana anterior. Uma fruta nova a cada 2 ou 3 dias. Se eu já tiver oferecido mamão e ameixa para meu filho, eu posso misturar essas 2 frutas e oferecer. Não tem problema. Mas, sendo fruta nova, preciso oferecer essa única fruta nova a cada 2 ou 3 dias. Chegou na terceira semana. Meu filho está com 6 meses e 3 semanas. Nesse momento, a gente vai ter leite materno pela manhã, a papa de frutas no meio da manhã, a papa de frutas no meio da tarde e já vai introduzir o almoço.
que vai ser a papinha salgada. Esse almoço, eu vou mostrar no próximo slide o que é que deve conter nesse almoço, mas deve ser um almoço feito com todos os alimentos para compor um prato nutricionalmente adequado. Não é necessário utilizar sal, apesar da gente chamar de papa salgada, mas a gente vai temperar muito com alho, cebola, tomate, tempero verde. Esses temperos são todos liberados. As verduras podem ser cozidas no vapor, né? Ou se for cozinhar na água, com pouquinha água, de forma que não fica aquela verdura boiando na água e você tenha que escorrer aquela água. Porque no momento que você escorre, você perde um monte de nutriente que estava ali e que é importante, tá? Normalmente as verduras, elas não causam alergia, então não precisa se preocupar com relação com essa parte. Quando a criança faz 7 meses, ela já vai ter leite materno no café da manhã, papa de frutas no meio da manhã, papa de frutas salgada no almoço, papa de frutas no lanche da tarde e já introduzimos também o jantar. Então, com 7 meses, essa criança já está fazendo todas as refeições, tá? E aqui eu trago como deve ser esse prato da papa salgada. Esse slide é um slide que é muito legal e ele traz uma ideia de como deve ser esse pratinho. Então, a gente vai ter no prato a porção do carboidrato, que vai dar energia a esse bebê. Então, que pode ser arroz, macarrão, aipim, batata doce, inhame. Você vai escolher um desses alimentos, não são todos, tá? Usar no máximo 2 colheres de sopa rasa. Vai ter também uma leguminosa, que pode ser qualquer feijão, de qualquer cor, lentilha, ervilha ou grão de bico. Né? A soja a gente deixa para oferecer, né, para essa criança com 8 meses de vida. É importante no preparo desse feijão que ele seja colocado de molho de um dia para o outro, trocando a água. Esse feijão não vai ter carne, ele é um feijão só temperadinho, sem sal, sem caldo, esses caldos prontos, né, de supermercado, é só tempero natural. E aí você vai usar 1 colher de sopa rasa. 2 cores de verdura, você vai escolher as verduras. Quanto mais colorido e variado as verduras ao longo da semana, melhor. Então, usa cenoura, abóbora, beterraba, chuchu, quiabo e vai variando as cores do prato dessa criança. Isso para que ela tenha acesso a todos os micronutrientes importantes para seu crescimento e desenvolvimento. Você vai usar 1,5 colher desses vegetais, tá? E coinha proteína, né, que vai ajudar na formação de sangue, de músculos, de tecido, para o crescimento dela. E aí a gente tem um ovo, se for um ovo, vai ser um ovo inteiro. Se for o frango, de preferência peito de frango, meia porção. E carne, a mesma coisa, de preferência músculo ou patinho, que são carnes mais magras, tá? Os ovos a gente tem que oferecer no 8º mês de vida, que é quando essa criança vai tomar a vacina da febre amarela, e a gente precisa ver se ela vai ter alguma alergia. No dia que eu for oferecer o ovo, não é para oferecer nenhum novo alimento. Vão ser todos os alimentos que ela já consumiu, que ela já conhece, e o ovo como alimento novo, tá certo? E as vísceras, fígado, moela, também pode ser oferecida a partir do 8º mês. Todas essas preparações precisam ser na forma de ensopadinho, nada frito, né? O assado é muito duro para as crianças, o grelhado também fica muito duro. Então, de preferência, sempre tudo muito bem cozidinho com temperos naturais. E aí, não se esqueça, né? Ele é muito pequenininho, o bebê só tem 6 meses, ainda não pode tomar remédio de verme, então todo cuidado é pouco para ele não adquirir verminose. Para isso, a gente precisa ter cuidado com a parte de higiene no preparo dessa refeição. Então, lave muito bem as mãos antes de preparar as refeições. Use água filtrada, fervida no preparo de todos os alimentos e também no consumo dessa criança. Higienizar bem os alimentos consumidos crus, né? Antes deles consumirem. Eu sempre oriento as mães e os pais que, para a facilidade da vida, a gente fez a feirinha do que a criança vai consumir de fruta e de verdura, já higieniza tudo. Para 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária sem cheiro. Deixa todo aquele alimento ali 15 minutinhos.
depois tira, enxágua com água filtrada e aquele alimento ele vai estar pronto para ser consumido. Bota numa vasilha com tampa e guarda na geladeira. Então fica muito mais fácil do que estar higienizando alimento por alimento, tá? Os utensílios da criança, copo, colher, o talher, ele deve ser de preferência todos separados, como eu já havia dito, higienizar todo esse material com uma bucha própria, pano de prato próprio para enxugar e deixar em uma vasilha fechada e jamais reaproveitar o alimento que sobrou. Muitas vezes a criança no almoço, por algum motivo, ela abusou, não quis comer, sobrou muita comida. E aí a família não quer jogar fora. Guarda na geladeira que ela come no jantar. Não faz isso. Ali já teve contato com saliva, já teve contato com o ambiente, já perdeu temperatura e o risco de ter desenvolvimento de bactéria naquele prato é muito grande. Então, uma dica prática, eu gosto muito de trazer as coisas práticas, você pode preparar a mesma comida do jantar, você pode preparar no almoço. Então, faz o almoço, já tira a comida do jantar, bota numa vasilhinha com tampa fechada e guarda na geladeira. Na hora do jantar, é só esquentar no banho-maria. Essa comida vai estar em condições de consumo, tá? Mas se for para a boca da criança, não é para oferecer numa refeição seguinte. Aqui eu trago um exemplo de um prato, como ele deve ser arrumado e na consistência, né? Como eu disse a vocês, é tudo muito desfiadinho, machucadinho no garfo, raspado na colher. Mas não é para fazer aquele pirão, tipo misturar todos os alimentos e fazer um sabor único. Porque a tendência dessa criança a rejeitar a comida muito em breve é imensa. O ideal é que as porções sejam separadas, como tá aí, vocês estão vendo aí nesse pratinho, para que ela sinta o sabor diferenciado de cada alimento e você apresente cada alimento. À medida que esses meses vão passando, então a criança com 6 meses começa com tudo bem machucadinho. Com 7 você já machuca menos, com 8 um pouco menos ainda, até esse alimento ele vai ficando mais grosseiro, mais grumoso, de forma que ela chega um momento em que ela vai já comer o alimento em pedaços, tá? Que é o momento já com 8 meses. Olha esse pratinho aí como já tá, né? É um pratinho em que o alimento ele já tá bem pedaçudo, né? Tudo bem cozido, mas o alimento bem pedaçudo. É o momento em que a criança já pode fazer uso da alimentação da família, desde que a alimentação da família seja saudável. Então, aquela família que tem hábito de feijoada, dobradinha, comida baiana, feijão cheio de carne, pode até não ser uma feijoada, mas um feijão com carne, ainda precisa se ter cuidado com a alimentação dessa criança. Mas se é uma família que tem um hábito de fazer salada, de comer um arroz só temperado, um feijão mais saudável, ou um macarrão só temperadinho, né? Tá valendo incluir essa alimentação para a criança. É o momento de botar a criança na mesa e ver os outros comendo, para ela ver que é muito legal. Existem alimentos que as crianças não devem consumir até 1 ano de vida, né? Ou não devem consumir antes de 1 ano de vida. Esses são os básicos. Então a gente tem refrigerante de qualquer tipo, mel. O mel é muito comum os idosos, quando a criança está começando essa introdução alimentar, ou até antes disso, se a criança fica gripada, faz aquele xarope lambão e coloca mel. Isso é um perigo, porque o mel ele pode ter uma bactéria, Clostridium botulinum, que pode até matar a criança, porque a criança não tem resistência para lutar contra essa bactéria, tá? Então não se oferece mel à criança. Café deve ser evitado por conta da cafeína, que ele acelera mesmo a criança, e fora que normalmente coloca-se açúcar no café, e a criança até 1 ano não deve consumir açúcar, né? Os frutos do mar, porque são extremamente alergênicos. Alimentos que contenham castanha, amendoim, nozes, devem ser evitados. Às vezes um primo está chupando um picolé e a criança já fez a introdução alimentar e o primo vai e coloca na boca dessa criança o picolé. Então, muito cuidado com as crianças que rodeiam esse bebê que está em introdução alimentar, ok? É um pirulito, é um chocolate, é um pedaço de bolo, isso é rotina. Alimentos industrializados, todos devem ser evitados. Então, muitas famílias chegam para mim e me perguntam, eu posso dar o leite fermentado? Eu não vou falar a marca aqui. Eu posso dar aquele macarrão instantâneo, né? Não, não pode. É produto industrializado. Eu posso dar aquele iogurte que é vermelhinho, pequenininho? Não, não pode. Não é idade para a criança consumir esse tipo de produto. Todos esses produtos contêm gordura, açúcar e sal em excesso.
E a gente não deve oferecer isso à criança. A criança precisa conhecer o gosto do alimento de verdade. Tá? Se quer um macarrão rápido, escolhe um macarrão no supermercado, aquele cabelo de anjo, que é um macarrão bem fininho, cozinha em 3 minutos, igual o macarrão instantâneo. Se quer um arroz rápido, compra aquele macarrão, que é o macarrão agulhinha, que é um bem fininho e que ele também cozinha muito rápido. Então, são algumas opções. E o leite de vaca, que eu já falei que também a gente deve evitar. Tá? Então, assim, família, criança, ela não conhece açúcar, ela não conhece sal. A gente não deve oferecer, no momento da introdução alimentar, alimentos ricos nesses produtos. A gente deve oferecer alimentos para ela conhecer o sabor do alimento de verdade. Nessa fase, é uma fase que a família precisa oferecer água, que até então ela não bebia porque ela tomava leite materno, e agora ela já deve consumir água, e muita paciência. Porque nem toda criança é aquela criança gulosa, que abre o bocão e a comida já está lá dentro e já está querendo outra colher atrás. Tem crianças que exigem um pouquinho mais de paciência, de tolerância, mas as famílias elas são capazes, elas conseguem, é do ser humano se alimentar. Então não existe ser humano sem comer, né? Nessa fase em que a criança amamenta e começa a comer, pode ser que ela veja a mãe e nessa dela ver a mãe, ela não queira comer com a mãe porque ela prefere o peito, porque o peito tem um aconchego. E aí é nesse momento que entram os outros atores, né? Chama o pai, chama a tia, chama o irmão mais velho e a mãe se desloca um pouquinho desse papel da oferta da comida para a criança, porque isso às vezes atrapalha. Não é de todas as crianças, mas eu estou trazendo para vocês possibilidades, tá certo? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Nós, da Unidade de Saúde da Família, UNASF, estamos aqui dispostos a ajudá-los nessa fase. Peguem esse vídeo, assistam quantas vezes vocês quiserem, né? Em caso de dúvida, pode buscar o agente comunitário, o enfermeiro que acompanha o CBB, que aí a gente pode estar tirando as dúvidas, né? E é isso. Estamos aqui. Quer repetir essa final? Porque você falou alguma coisa, eu não entendi. Pode falar aí.